Publicada a medida provisória que libera fundo de garantia para quem optou pelo saque aniversário. Tema de reunião do governo é a inflação dos alimentos, enquanto restaurantes buscam alternativas para segurar preços nos cardápios. Começa a funcionar o pagamento do Pix por aproximação. Presidente Lula nomeia presidente do PT e deputada federal Gleice Hoffmann para a articulação política do governo. Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky sai irritado da Casa Branca depois de bater boca e ser chamado de ingrato por Donald Trump. Palestinos e israelenses negociam a segunda etapa do cessar-fogo marcada para começar amanhã. Palmeiras faz a contratação mais cara do futebol brasileiro e agora tem o centroavante Vitor Roque no comando do ataque. E a alternativa para controlar a ansiedade pelo anúncio dos vencedores do Oscar, marcado para domingo, pode estar na recepção lotada de iguarias. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi até os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump, mas a reunião acabou com um bate-boca entre os dois, incluindo o vice DJ Vance. Além de ser chamado de ingrato, Zelensky foi acusado de estar flertando com a Terceira Guerra Mundial. Os dois líderes protagonizaram um tenso debate no Salão Oval da Casa Branca, diante da imprensa, com a presença do vice-presidente americano, J.D. Vance. To dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Trump também acusou Zelensky de não ser muito grato, em referência ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia, e Vance chamou o mandatário ucraniano de desrespeitoso. Senhor presidente, com todo respeito, acho que é desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar o litígio assim, em frente à imprensa americana. Vocês estão forçando recrutas para a linha de frente porque tem problemas de mão de obra. Vocês deveriam agradecer a Trump por tentar acabar com esse conflito. Volodymyr Zelensky viajou aos Estados Unidos para assinar um acordo pelo qual cederia a Washington a exploração dos recursos minerais de seu país em troca de algum tipo de apoio ou garantias de segurança contra a Rússia no conflito que começou em fevereiro de 2022. O presidente norte-americano também sugeriu que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa. Ele afirmou que o ucraniano se permitiu ficar em uma posição muito ruim. Trump sugeriu que Zelensky não conseguiria paz sem os Estados Unidos e disse que o povo da Ucrânia é muito bravo. Donald Trump disse: "Podemos ter um acordo ou a gente vai sair dessa, e não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas." Não acho que você seria tão durão sem os Estados Unidos. Seu povo é muito corajoso, mas você vai fazer um acordo ou então estamos fora. Vocês que vão lutar. Não acho que vai ser bonito. Vocês vão lutar, mas vocês não têm as cartas. Volodymyr Zelensky deixou a Casa Branca furioso e não assinou o acordo proposto por Trump para explorar minérios em território ucraniano em troca de um acordo para o fim da guerra e paz duradoura com a Rússia. Desde a conversa telefônica entre Vladimir Putin, presidente russo, e Donald Trump, há um temor na Europa de que os Estados Unidos se afastem da União Europeia e Ucrânia. Autoridades norte-americanas e russas conversaram nesta semana sobre um possível fim da guerra, em um encontro sem a presença de ucranianos ou europeus. Nos últimos dias, Trump e Zelensky também trocaram farpas públicas. Zelensky acusou Trump de estar preso em uma bolha de desinformação russa por conta de seu alinhamento com Putin. Em resposta, o presidente americano chamou o ucraniano de ditador sem eleições e o pressionou a fechar o acordo de minerais ou não restará a Zelensky um país.
Foi publicada hoje a medida provisória liberando o fundo de garantia para os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário. O dinheiro bloqueado de quem foi demitido desde janeiro de 2020 até hoje poderá ser sacado no mês que vem. A medida provisória que libera temporariamente o saldo retido de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, que optaram pelo saque aniversário, foi publicada hoje pelo governo federal. Serão disponibilizados 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para cerca de 12 milhões de trabalhadores. Cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias, cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões que não têm cadastro poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Os pagamentos começam nos dias 6, 7 e 10 de março deste ano, no valor de até R$3 mil, de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$3 mil, será paga a partir de 17, 18 e 20 de junho. Atualmente, o trabalhador optou pela modalidade do saque aniversário, que é demitido sem justa causa. Tem direito ao saque apenas o depósito da multa rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pois anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador recebe um percentual do saldo em sua conta, mais um valor adicional. De acordo com o ministro Luiz Marinho, o saque aniversário enfraquece a proteção social do trabalhador. O FGTS é uma poupança individual destinada a amparar o trabalhador em momentos de desemprego, mas ele não pode acessá-la quando mais precisa, o que impede que receba um valor integral. Após a publicação da medida provisória, os trabalhadores optantes pelo saque aniversário ou que vierem a optar pela modalidade e forem demitidos não poderão acessar o saldo do Fundo de Garantia, que permanecerá retido. O trabalhador pode solicitar a qualquer tempo o retorno, a modalidade saque e rescisão. Porém, a mudança só tem efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno. O Tribunal de Contas da União decidiu rastrear as emendas parlamentares para impedir que o dinheiro seja utilizado sem o motivo para o qual foi destinado. A medida foi anunciada no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para destravar os recursos das emendas. A análise ocorre no plenário virtual e seguirá até o dia 5 de março. No voto, Alexandre de Moraes destacou que o plano de trabalho apresentado pelo Executivo e Legislativo reflete uma aprendizagem institucional na conciliação entre o orçamento público e a Constituição. Ele também apontou que o processo conduzido por Dino permitiu um debate mais amplo, envolvendo todos os órgãos responsáveis e resultou no aprimoramento dos critérios para a execução das emendas parlamentares. Apesar da liberação de grande parte dos repasses, algumas emendas seguem bloqueadas, especialmente recursos para a saúde que não estejam em contas específicas, emendas sem plano de trabalho aprovado e verbas de comissão ou bancadas sem identificação da autoria. O julgamento ocorre em um contexto de crescente preocupação com a transparência na aplicação das emendas parlamentares. O STF tem atualmente cerca de 80 inquéritos que investigam possíveis irregularidades nesses repasses. 7 ministros da Corte estão à frente dessas investigações. De acordo com apurações preliminares, há indícios concretos de desvio de recursos para benefício próprio de parlamentares, configurando suspeitas de corrupção. Enquanto parte dos repasses foi liberada, as emendas sob investigação continuam bloqueadas, incluindo algumas destinadas a ONGs e repasses sem detalhamento do plano de trabalho. O Tribunal de Contas da União também anunciou que vai aumentar a fiscalização sobre essas transferências, que somaram 50 bilhões de reais em 2023. O presidente da Corte, Vital do Rego Filho, afirmou que será lançada uma ferramenta específica para monitoramento dos repasses e garantir maior controle sobre a destinação das verbas. Entre os principais pontos de atenção está a chamada Emenda PIX, ou transferência especial, que permite o envio de recursos federais a estados e municípios sem a necessidade de vinculação a programas específicos. Esse modelo possibilita repasses mais ágeis, mas enfrenta críticas pela falta de controle e transparência. Embora seja possível identificar o congressista responsável pela emenda, ainda não há rastreamento sobre qual localidade recebe o dinheiro e como ele é utilizado.
Segundo um estudo do Ministério do Planejamento, desde 2020 esse mecanismo movimentou cerca de 21 bilhões de reais, atingindo um recorde em 2024, ano de eleições municipais. Apenas 4% desses recursos possuem rastreamento detalhado. Entre os planos do TCU está a implementação de um painel online que relacione a origem e o destino das verbas. O objetivo é permitir que os governos estaduais forneçam informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos. A falta de transparência na destinação das emendas PIX já foi alvo de investigações anteriores. Em 2022, denúncias revelaram que cidades sem infraestrutura básica, como saneamento e energia elétrica, receberam milhões do orçamento da União para a contratação de shows durante a véspera do período eleitoral. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e indiciou 12 pessoas envolvidas com o PCC por organização criminosa e outros crimes. Entre os acusados estão policiais, empresários e um advogado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 26 pessoas foram presas durante toda a investigação, mas o número poderá aumentar se os réus forem condenados. A denúncia foi feita durante as investigações sobre o assassinato do delator do PCC em Guarulhos. O Ministério também solicitou que os acusados paguem ao menos 40 milhões de reais pelo dano moral e social resultado dos crimes cometidos. Segundo o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, os acusados atuavam em parceria com o primeiro comando da capital, usando a estrutura do Estado para favorecer a facção criminosa. O esquema unia policiais, delegados e empresários aliados para transformar órgãos públicos como a Polícia Civil em instrumentos de proteção ao crime organizado. Os envolvidos também foram acusados de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, homicídio e sequestro. E você vai ver a seguir, começa a funcionar o pagamento do PIX por aproximação. E tema de reunião do governo é a inflação dos alimentos, enquanto restaurantes buscam alternativas para segurar preços nos cardápios. Com tantas altas no preço dos alimentos, os bares e restaurantes estão enfrentando muitas dificuldades para segurar o que é cobrado dos clientes. A situação é tão complicada que nos últimos 12 meses, em apenas 9% dos estabelecimentos, a tabela subiu pouco mais do que a inflação. A alta dos preços dos alimentos, com destaque para os preços das proteínas, obrigou restaurantes e outros estabelecimentos a buscarem novas alternativas para continuar atraindo clientes com preços acessíveis, mas sem sair no prejuízo. Segundo o levantamento divulgado pela Associação de Bares e Restaurantes, 32% dos estabelecimentos optaram por não aumentar os preços nos últimos 12 meses. Por outro lado, outros 59% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e 9% ajustaram acima deste índice. Segundo o presidente da associação, Paulo Somuti, a estratégia adotada por alguns estabelecimentos de segurar os preços para não perder clientes tem os seus limites. Ele explicou que com o crescimento contínuo dos custos operacionais, a margem de lucro de muitos negócios ficou comprometida. A prévia da inflação de fevereiro, o IPCA 15, mostrou que no acumulado dos últimos 12 meses, a alimentação em domicílio registrou uma alta de 7,12%. Já a alimentação fora do lar apresentou uma alta menor de 6,92%, o que para especialistas expõe as dificuldades do setor de lidar com a inflação. Grandes franquias como Bob's e Mr. Fit também tiveram que se readaptar com os aumentos de janeiro, que afetaram o preço da carne bovina, dólar e de outros elementos da produção. Essas são apenas algumas das empresas afetadas em um período de inflação que vem afetando a todos. O preço dos alimentos também é uma das maiores preocupações do governo atualmente. Não faltam ideias para segurar os aumentos. O que não foi encontrado até agora foi o consenso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião no Palácio do Planalto para debater soluções diante do aumento do preço dos alimentos.
Estiveram presentes os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. A reunião não constava na agenda oficial do presidente e acontece em meio a preocupações do governo com a inflação dos alimentos, fator que tem impactado a popularidade de Lula, segundo pesquisas de opinião. O alto custo dos itens básicos tem sido apontado como uma das principais razões para o aumento da insatisfação entre os consumidores. Bom, a inflação de alimentos, ela persiste, em razão de alguns fatores essenciais. Como, por exemplo, tivemos um período de forte estiagem no ano passado, tivemos fortes queimadas, tivemos um atraso na plantação, principalmente da soja. O outro fator também preponderante para a inflação dos alimentos é o novo patamar da taxa de câmbio. Chegamos ali ao patamar de R$ 6,30. Hoje estamos trabalhando ali na ordem de R$ 5,82, que é uma taxa de câmbio muito elevada, considerando que os insumos para a produção são dolarizados. Então, enquanto não tiver essa regularização realmente da oferta, e uma redução do câmbio, essa inflação de alimentos deve persistir, mas sendo as principais causas, de fato, a estiagem, as queimadas, o atraso do plantio e agora os gargalos logísticos somado à elevada taxa de câmbio. Entre as propostas discutidas pelo governo para conter a alta dos preços esteve a possibilidade de taxar exportações de determinados produtos agrícolas. No entanto, nos bastidores, o ministro Carlos Fávaro teria manifestado insatisfação com a medida e chegou a cogitar deixar o cargo caso fosse levado adiante. Outra alternativa em análise é a redução de tarifas de importação de produtos como trigo e óleo de cozinha. Além disso, o presidente pretende se reunir nos próximos dias com representantes do agronegócio, da indústria de alimentos e do comércio varejista para buscar alternativas ao problema. Embora tenha negado qualquer intenção de deixar o governo, lideranças do agronegócio já se mobilizam para convencer Carlos Fávaro a continuar no ministério. O ministro, considerado um aliado fiel do governo, tem defendido que a taxação sobre exportações pode prejudicar o setor agrícola e gerar impactos econômicos negativos. Segundo informações de bastidores, Fávaro já comunicou a aliados políticos sobre a incerteza em relação ao seu futuro no executivo. O Ministério da Agricultura cedeu às pressões e revogou a exigência da data de validade carimbada na casca dos ovos vendidos a granel. A medida entraria em vigor no dia 5 da semana que vem. O objetivo era aprimorar a fiscalização sanitária e rastreio do alimento. Mas a novidade não foi bem aceita, principalmente para os fazendeiros, que temiam um aumento nos custos de produção. Uma nova forma de pagamento está disponível para usuários de carteiras digitais. É o Pix por aproximação. A expectativa do Banco Central é de que a adesão cresça nos próximos meses. O Pix por aproximação é uma nova funcionalidade para usuários de carteiras digitais. A nova forma de pagamento está disponível para as principais instituições financeiras do país. O objetivo é ampliar as formas de pagamento e facilitar as transferências para os clientes. Mas o serviço ainda é opcional para carteiras digitais e fornecedores de maquininha. A expectativa do Banco Central é de que a adesão cresça nos próximos meses. Na prática, o Pix por aproximação funciona de forma parecida ao pagamento com cartão. Basta que o usuário tenha uma conta vinculada em uma carteira digital autorizada e aproxime o celular de uma maquininha compatível. Essa opção traz mais facilidade para o consumidor e aumenta a segurança das operações. Isso porque acaba diminuindo a necessidade de contato físico e digitação de senhas em locais públicos. O valor máximo por transferências Pix por aproximação é de R$ 500, mas os clientes podem configurar no limite diário no momento da vinculação da conta. O serviço pode ser utilizado de duas formas: por meio de carteiras digitais ou pelo aplicativo da própria instituição financeira. Para quem usa dispositivo eletrônico e tem uma carteira digital compatível, o Pix por aproximação já pode ser uma opção. Para saber se a funcionalidade está disponível, o cliente deve verificar diretamente no aplicativo do banco ou da carteira digital. Os 6.000 servidores do Senado vão trabalhar menos. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, assinou uma portaria hoje, estabelecendo uma folga a cada 3 dias trabalhados.
A medida vai começar a valer amanhã. Além disso, a norma ainda permite que os servidores que não queiram tirar os dias de folga possam vender a licença, mas o valor não irá compor a base salarial do servidor no mês subsequente para fins de cálculo previdenciário. Começou mais um feriado prolongado. A expectativa é que mais de 53 milhões de brasileiros lotem as estradas de todo o país para respirar um pouco melhor longe do dia a dia. O Congresso Nacional não poderia ficar de fora. Interrompeu todas as sessões que estavam programadas para a semana que vem e adiou o retorno para o dia 11, que cai em uma terça-feira, daqui a 2 semanas. Muitas pessoas preferem escapar das festas e viajar. Mas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o movimento nas estradas será intenso e os motoristas devem redobrar a atenção. Só no estado de São Paulo, estão previstos mais de 2 milhões de veículos. Saindo da capital, quem ficar na cidade poderá circular melhor, porque o rodízio ficará suspenso até a quarta-feira, junto a outros serviços que mudarão o seu cronograma. As unidades de saúde, por exemplo, farão apenas atendimentos emergenciais e vacinações. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias também estarão fechadas e não realizarão atendimentos presenciais, compensações bancárias e outros serviços até quarta-feira. Em casos de emergência, tudo deverá ser feito nos caixas eletrônicos ou pelo aplicativo instalado no celular. E para quem é aposentado ou pensionista, com benefício acima de um salário mínimo, foi antecipado o pagamento do benefício deste mês, que estava marcado para os dias 10, 11 e 12. O INSS vai depositar o dinheiro nos dias 6 e 7. E quem quiser aproveitar o feriado para pescar já pode se preparar. Hoje foi o último dia da piracema, quando não é permitido incomodar os peixes. Mas é importante lembrar que tem regras. A piracema é um fenômeno natural em que os peixes migram rio acima para se reproduzir. E esse período de defeso em que a pesca fica proibida termina hoje aqui no estado. A partir de amanhã, dia 1º de março, a pesca está liberada tanto para profissionais quanto para amadores. E a orientação da Polícia Militar Ambiental é para que todos fiquem atentos às regras de acordo com a categoria. Para pescar legalmente, é indispensável ter uma autorização ambiental, que também é conhecida como carteirinha do pescador. Para a pesca nos rios do estado do Mato Grosso do Sul, você pode adquirir a sua carteira através do portal do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, selecionando a modalidade que deseja, podendo ser o pesca e solte, onde o pescador não tem o direito de transportar pescado. Desportiva, o pescador, conforme a legislação, pode capturar e transportar um exemplar de espécie nativa, desde que permitida, e também 5 piranhas. Temos também a pesca subaquática, onde o pescador poderá apanhar apenas espécies não nativas. Já em relação à pesca nos rios federais, a carteira de pesca pode ser adquirida através do portal do Ministério da Pesca e Aquicultura, onde o pescador terá direito a capturar e transportar 10 quilos de pescado em geral, respeitados os tamanhos mínimos e as espécies permitidas. Fique atento, pesque legal. Quem for flagrado pescando sem a carteirinha está sujeito à apreensão de equipamentos e multas. A Polícia Militar Ambiental continua reforçando a fiscalização nos rios que cortam o estado para prevenir a pesca ilegal e também penalizar quem não respeita as regras. Somente o 2º Batalhão da PMA, que cobre a região da bacia do Rio Paraná, abordou mais de 5.000 pessoas em vias terrestres ou embarcações durante a piracema, que começou no dia 1º de novembro do ano passado. Ao todo, foram aplicados quase R$400 mil em multas, 8 pessoas foram presas em flagrante e 725 quilos de pescado foram apreendidos, além de diversos petrechos, como, por exemplo, redes de arrasto, anzóis de galho e tarrafas. E veja a seguir, palestinos e israelenses negociam a segunda etapa do cessar-fogo, marcada para começar amanhã. E o presidente Lula nomeia a presidente do PT e deputada federal Gleice Hoffmann
para a articulação política do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A parlamentar vai substituir o ministro Alexandre Padilha, que foi indicado para o Ministério da Saúde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira a deputada federal Gleice Hoffmann como a sua nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais. O anúncio foi feito por uma curta nota publicada no site do Planalto. A nomeação, que ainda será formalizada, põe fim a uma disputa entre PT e Centrão pelo trono vago na articulação política do governo. Alexandre Padilha deixou o cargo para ser o novo ministro da Saúde após a demissão de Nízia Trindade. A deputada era uma das cotadas para ocupar o cargo desde o fim do ano passado, quando os rumores que o presidente promoveria uma reforma ministerial foram iniciados. Em 2011, a então presidenta Dilma Rousseff convidou Gleice para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República, função que desempenhou até fevereiro de 2014, quando então retornou para a sua vaga no Senado Federal. Gleice Hoffmann é a presidenta do PT desde 2017 e durante os 8 anos como dirigente do partido esteve à frente de momentos políticos delicados para a legenda, como a Operação Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff, a vitória de Jair Bolsonaro e os 580 dias de prisão do presidente Lula. A ida de Gleice ao governo também encerra uma longa passagem da parlamentar no comando do PT. O substituto dela no cargo será escolhido em uma tensa eleição prevista para ocorrer em julho deste ano. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. O mercado financeiro desaprovou a indicação de Gleice Hoffmann. Ela é conhecida por discordar da atual política econômica que tenta colocar um freio de gastos nas contas públicas, além de não esconder divergências com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma das consequências foi uma alta de 1,5% na cotação do dólar, que terminou a semana valendo R$ 5,91, e a Bolsa de Valores desabou 1,6%, aos 122.799 pontos. Uma avalanche soterrou vários trabalhadores no Himalaia indiano. De acordo com as autoridades indianas, o clima ruim tem atrapalhado nas buscas e resgate das vítimas. A avalanche aconteceu em um canteiro de obras enquanto as vítimas trabalhavam na construção de uma estrada na fronteira com o Tibete. As equipes de emergência passaram horas em busca dos desaparecidos, mas o clima ruim, a chuva e a nevasca têm atrapalhado as buscas. O local do incidente fica a menos de 5 quilômetros do popular templo hindu de Badrinath, que é visitado por centenas de milhares de devotos por ano. Pelo menos 57 trabalhadores foram soterrados. Até o momento, 32 foram resgatados e outros 25 continuam desaparecidos. Segundo as autoridades, assim que as condições climáticas melhorarem, serão enviados helicópteros para ajudar nas buscas. Agentes do Exército, a Força Estadual de Resposta a Desastres e a Polícia da Fronteira Hindu-Tibetânia participam dos resgates. Os gregos não esqueceram uma tragédia que aconteceu há 2 anos no país. Hoje, relembraram tudo com muitos protestos. A Grécia viveu um dia de violência nesta sexta-feira, quando protestos em massa marcaram 2 anos desde um acidente de trem mortal. O país também ficou praticamente paralisado por uma greve geral de 24 horas que teve amplo apoio. Os protestos em Atenas, que contaram com mais de 300 mil pessoas, segundo a polícia, superaram em muito as manifestações que ocorreram após a catástrofe, que deixou 57 mortos, muitos deles estudantes. Segundo os serviços de emergência, os confrontos durante a marcha deixaram vários feridos e mais de 40 pessoas foram presas. Em 28 de fevereiro de 2023, pouco antes da meia-noite,
Um trem que viajava de Atenas para Tessalônica, no norte, com mais de 350 passageiros a bordo, colidiu de frente com um trem de carga no Vale de Tempe, a 350 quilômetros da capital. O coletivo de familiares das vítimas e a sociedade civil denunciaram um suposto plano organizado para proteger altos funcionários de sua responsabilidade no pior desastre ferroviário da Grécia. Delegações israelenses do Catar e dos Estados Unidos estão no Cairo para participar de várias conversas sobre o cessar-fogo entre Israel e os guerrilheiros do Hamas. A primeira fase desta pausa na guerra, nessa trégua, está prevista para terminar amanhã. Uma delegação israelense no Cairo pretende estender a primeira etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza por mais 42 dias, de acordo com fontes do grupo terrorista Hamas, que deram entrevistas ao jornal israelense Haaretz, e duas fontes de segurança egípcias que falaram com a Reuters nesta sexta-feira. Em paralelo, o Hamas pediu à comunidade internacional que pressionasse Israel a entrar imediatamente na próxima fase do acordo e enfatizou o seu compromisso com a trégua assinada há cerca de um mês e meio. Fontes do Hamas disseram ao Haaretz que, se Israel insistir em estender o primeiro estágio, no qual o grupo continua a libertar reféns em troca de prisioneiros, o Hamas perderá a única moeda de troca significativa que lhe resta. Os mediadores também estão discutindo formas de melhorar a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza, como parte dos esforços para aliviar o sofrimento da população e apoiar a estabilidade na região. A segunda fase das conversações destina-se a negociar o fim da guerra, incluindo o regresso de todos os reféns vivos que ainda se encontram em Gaza e a retirada de todas as tropas israelenses do território. A devolução dos restantes reféns falecidos seria efetuada na fase 3. Segundo Israel, restam 59 reféns, 24 dos quais acredita-se estarem ainda vivos. Horas antes do início das negociações, um funcionário israelense afirmou que o país não se retiraria de um corredor estratégico na faixa de Gaza, tal como previsto no cessar-fogo. Uma recusa que poderia complicar gravemente as negociações com o Hamas e com o Egito, principal mediador em um momento sensível para as frágeis tréguas. Israel quer que as negociações se concentrem na troca de reféns por prisioneiros palestinos. O objetivo é resgatar o maior número possível de reféns vivos ou mortos, segundo Haaretz. O Hamas também estaria interessado em estender o prazo da primeira fase da trégua para, durante todo o mês do Ramadã, aumentar a ajuda humanitária que entra em Gaza e libertar prisioneiros de alto nível. No entanto, espera-se que as partes discordem quanto à estrutura da libertação. Nas últimas semanas, o Hamas libertou em etapas 25 reféns vivos, israelenses e de dupla nacionalidade, e devolveu os corpos de outros 8. Esperava-se que Israel, em troca, libertasse cerca de 1.900 prisioneiros palestinos. Os combatentes de Gaza também libertaram 5 reféns tailandeses, fora dos termos do acordo. A apreensão de cigarros eletrônicos pela Receita Federal praticamente triplicou, batendo um recorde em 2024. Esse aumento aconteceu devido ao foco maior da Receita e da Polícia Federal no combate ao contrabando e descaminho. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com os especialistas, o cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vapes, tem mais nicotina que um cigarro comum e a dependência pode acontecer de maneira mais rápida. Mas mesmo proibido, os vapes se tornou uma febre, principalmente entre os mais jovens. A única maneira do produto entrar no Brasil é por meio de contrabando, que, segundo a Polícia Federal, acontece por meio de milícias e quadrilhas. O contrabando é uma das maneiras de financiar o crime organizado. Por isso, a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, tem aumentado as operações contra o contrabando desses produtos nas fronteiras do país. E através dessas operações, a polícia apreendeu mais de 179 milhões de reais em mercadorias. O número representa um recorde, com um aumento de 190% em comparação com o ano passado, quando as apreensões foram de 61 milhões e 800 mil reais em mercadorias apreendidas pela Receita Federal e a Polícia Federal. As queimadas na Amazônia estão provocando um grande estrago na Antártida. Todo dia as geleiras perdem 150 gramas, em consequência do estrago feito na floresta,
que chega até lá e deixa a sua marca. A fuligem das queimadas na Amazônia está contribuindo para o derretimento das geleiras na Península Antártica, a milhares de quilômetros de distância. Segundo um estudo publicado na revista Science Advances, essas partículas ultrafinas de carbono negro, liberadas pela queimada de vegetação, são transportadas pelos ventos e chegam à Antártida em menos de 2 semanas. Ao pousar sobre a neve, elas absorvem calor e aceleram o derretimento do gelo, intensificando os impactos do aquecimento global. Desde os anos 70, as queimadas na América do Sul liberam até 800 mil toneladas de fuligem anualmente na atmosfera, quantidade quase 2 vezes maior que as emissões geradas por combustíveis fósseis na Europa. De acordo com os cientistas, cada metro quadrado da Península Antártica perde cerca de 150 gramas de gelo por dia, devido à presença dessas partículas, o que em larga escala representa impacto significativo para o aumento do nível dos oceanos. Além das queimadas, a fuligem gerada por embarcações turísticas, aviões e geradores de diesel utilizados na Antártida também contribui para o degelo. Durante o inverno antártico, a maior concentração dessas partículas vem da Amazônia, enquanto no verão, o turismo se torna o principal responsável. Com o avanço das mudanças climáticas, cientistas alertam que a perda de gelo na região pode desestabilizar plataformas de gelo e elevar o nível do mar, afetando milhões de pessoas em áreas costeiras vulneráveis. O derretimento acelerado das geleiras é um problema global e desigual. Enquanto países desenvolvidos possuem infraestrutura para conter os impactos do aumento do nível do mar, populações pobres e rurais em regiões costeiras estão mais expostas a inundações e deslocamentos forçados. O estudo reforça a necessidade de políticas ambientais rigorosas para frear as queimadas e reduzir a poluição gerada por atividades humanas, preservando o equilíbrio climático do planeta. E veja a seguir, Palmeiras faz a contratação mais cara do futebol brasileiro e agora tem o centroavante Vitor Roque no comando do ataque. E a alternativa para controlar a ansiedade pelo anúncio dos vencedores do Oscar, marcado para domingo, pode estar em alguns pratos de iguarias. Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, divulgada neste mês, mostrou que a porcentagem de crianças brasileiras em frente à tela cresceu. E o celular é a pior tela para as crianças. Diferentemente do computador ou da televisão, o aparelho de celular concentra a atenção dos pequenos por mais horas e exige maior esforço dos músculos oculares. Além disso, o uso dos smartphones costuma ter menor controle dos pais, facilitando a exposição a conteúdos impróprios. Para você ter uma ideia, em 2015, 3% dos pequenos de 0 a 2 anos e 6% dos de 3 a 5 anos e 18% dos 6 a 8 anos já possuíam um aparelho próprio. Em 2024, esses indicadores alcançaram 5%, 20% e 36%, um aumento expressivo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo demasiado conectado traz consequências e a mais grave é a alteração na socialização e no desenvolvimento infantil. O uso do celular também pode atrasar o desenvolvimento dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato na infância. No caso da visão, pode causar fadiga ocular, miopia, olhos secos e estrabismo. O uso excessivo do aparelho também pode desencadear problemas de saúde mental nas crianças. Entre os mais comuns estão ansiedade, depressão e dificuldade de concentração. E para perceber se está começando a ter uma relação de dependência, a criança começa a ficar muito irritada quando é impedida de usar o celular, desinteresse por atividades físicas e prejuízos no desempenho escolar. O crescimento de problemas associados
aos excessos de telas, especialmente o celular, levou a Sociedade Brasileira de Pediatria a criar uma cartilha com recomendações para cada faixa etária. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, para amenizar um pouco o impacto, o ideal é que, em todas as faixas etárias, a cada 20 minutos do uso de telas, seja feita uma pausa de pelo menos 20 segundos olhando para longe. O Palmeiras fechou hoje a contratação mais cara do futebol brasileiro. Pagou 155 milhões de reais por um contrato de 5 anos com o jogador Vitor Roque. E o centroavante, que estava no Betis da Espanha, poderá entrar em campo se o Verdão vencer o São Bernardo amanhã e passar para a semifinal do Paulistão. A novela Vitor Roque chegou ao fim. O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Vitor Roque, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. Ao site do Palmeiras, o atacante admitiu estar muito feliz e que foram dias tensos e de muita ansiedade até o contrato se finalizar, mas que está grato que tudo deu certo. Afirmou que não vê a hora de ir entrar em campo e ajudar o time. Vitor Roque vai chegar ao Brasil no domingo à noite ou durante a madrugada de segunda-feira. Após a assinatura de contrato e exames, o Palmeiras correrá para inscrever Vitor Roque no sistema da CBF. E o prazo é até o fim desta sexta para o atleta ter condições de jogo desde que não tenha problemas na documentação. Por fim, ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista se toda a documentação estiver em ordem no registro da CBF. O atacante de 19 anos vai se tornar a contratação mais cara da história do Palmeiras. O clube pagará 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação atual, mais bônus em um contrato de 5 anos. Roque é a sexta contratação do Alviverde na janela. O centroavante se formou na base do Cruzeiro, mas chamou a atenção principalmente pelo Atlético Paranaense, com 21 gols em 45 jogos em 2023. E hoje a CBF liberou a pré-lista de convocados da seleção brasileira para a data FIFA de março. Nomes como o de Neymar, Hugo Souza, Oscar, Yuri Alberto e Wesley são algumas das novidades nesta lista de pré-convocados. A CBF divulgou a pré-lista de convocação da seleção brasileira para a data FIFA de março. A lista conta com 52 nomes e desses, 18 atuam no futebol brasileiro. Em todas as posições há surpresas. No gol, Hugo Souza do Corinthians é a novidade. Entre os zagueiros, Léo Ortiz do Flamengo, que volta à lista, e Murilo, do Nottingham Forest. Nas laterais, Wesley do Flamengo faz sua estreia na lista. Entre os meio-campistas, o nome mais aguardado com certeza é o de Neymar Júnior. Ao lado dele temos um trio do tricolor paulista, Lucas Moura, Oscar e Alisson. E por fim, entre os atacantes, temos a volta de Endrick na lista, após marcar pelo Real Madrid, e alguns estreantes como João Pedro, do Brighton, Samuel Lino, do Atlético de Madrid e Yuri Alberto, do Corinthians. O primeiro confronto será contra a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E na sequência viaja até Buenos Aires para enfrentar a Argentina às 21h no estádio Monumental. Os jogos são pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ocupa o 5º lugar das eliminatórias com 18 pontos, 7 a menos do que a líder a Argentina. A construção da estrada ferroviária Carajás teve início em 1982, com o objetivo de transportar minério de ferro e manganês da mina de Carajás, no Pará, até o terminal marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão. A ferrovia foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1985, com o primeiro carregamento de minério de ferro. Ao longo dos últimos 40 anos, a ferrovia se consolidou como um importante modal de transporte na região. Atualmente, sua capacidade de logística é 8 vezes superior à inicial, que passou de 30 milhões de toneladas por ano para 240 milhões de toneladas. Em 2024, a estrada ferroviária de Carajás transportou, entre outras cargas, mais de 170 milhões de toneladas de minério de ferro, 10 milhões de toneladas de grãos e mais de bilhões de litros de combustível. Atualmente, a estrada ferroviária é classificada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres como a ferrovia mais segura do Brasil.
Para alcançar esses resultados, o uso de novas tecnologias, incluindo a adoção de inteligência artificial, está presente no dia a dia da operação ferroviária, como na prevenção de falhas em trilhos e na manutenção de rodeiros dos vagões, bem como na redução de riscos em passagens em nível. O monitoramento da linha férrea é feito pelo Centro de Controle de Operações, uma instalação de alta tecnologia que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e permite a Vale gerenciar, em tempo real, a circulação de cerca de 60 trens por dia. O terminal de Ponta da Madeira entrou em operação regular em janeiro de 1986, quando foram embarcados mais de 11 milhões de toneladas de minério. De ferro, a operação mina, usina, ferrovia e porto constituía, então, o Sistema Norte da Vale, compreendendo as operações da Vale no Pará e no Maranhão. A plataforma digital do Recicla Sampa, dedicada à educação ambiental sobre tratamento de resíduos na cidade de São Paulo, ganhou o principal prêmio de design e comunicação do mundo. O projeto foi reconhecido como a maior plataforma de educação ambiental do Brasil. O projeto foi criado e desenvolvido pela D4G Comunicação e Design, do publicitário Felipe Soutelo, com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo e patrocínio das concessionárias de resíduos sólidos Ecourbis e Loga. Atualmente, conta com quase 500 mil de seguidores em redes como Instagram e Facebook, sendo 85% na capital paulista. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar são os princípios base do projeto. O programa visa intensificar e estimular a reciclagem do lixo no município. Para atingir esse objetivo, a Prefeitura conta com uma mega operação de gerenciamento e logística de lixo na cidade que envolve 352 caminhões de coleta domiciliar de resíduos comuns e 72 de material reciclável. O Recicla Sampa também está na web, uma plataforma online com vídeos, tutoriais, jogos, materiais para impressão, reportagens e entrevistas, contribui na orientação dos cidadãos. Para acessar esses conteúdos e obter mais informações, confira o link www.reciclasampa.com.br. Domingo é dia do Oscar, milhões de espectadores, prêmios e indicações. Ainda Estou Aqui entrou para a história como um dos filmes brasileiros mais importantes. Em paralelo, a produção do evento não para e capricha no jantar para celebridades que serão premiadas. Ainda Estou Aqui entrou para a história ao alcançar 3 indicações para o Oscar, entre elas a de melhor filme, a primeira de um filme brasileiro. O longa, estrelado por Fernanda Torres, é ambientado na ditadura militar e conta a história do desaparecimento de Rubens Paiva, ex-deputado que foi sequestrado por agentes do Exército. Com enorme reconhecimento internacional, o longa seduziu o público e a crítica internacional e fez sucesso na temporada de premiações, vencendo o Prêmio Goya de melhor filme ibero-americano. Mais de 5 milhões de espectadores já foram aos cinemas assistir o filme dirigido por Walter Salles, que levantou debate sobre a anistia aos militares envolvidos na ditadura, enquanto o país descobre revelações sobre o recente envolvimento do Exército em uma suposta trama golpista. Detalhe, o Brasil nunca julgou os crimes cometidos durante a ditadura, que, de acordo com dados oficiais, deixou 202 mortos, 232 desaparecidos e milhares de vítimas de torturas e detenções ilegais. Fernanda Torres tem sido exaltada pela atuação no filme e por alcançar uma indicação ao Oscar de melhor atriz 27 anos depois da mãe, Fernanda Montenegro, conseguir o feito por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. A poucas horas da cerimônia, uma sala especial foi revelada, onde os indicados e os vencedores aguardarão antes e depois de subir ao palco, longe dos cliques dos fotógrafos. E para a festa oficial pós-Oscar, um cardápio especial está sendo preparado. O chefe austríaco-americano Wolfgang Puck revelou alguns pratos que vão compor o cardápio. O menu inclui opções que devem agradar as estrelas do cinema. Temos 100 pessoas que trabalham todos os dias, é realmente uma equipe muito grande. E então temos 400 pessoas na sala de jantar. Quantos pratos estamos fazendo todos juntos?
Temos de 30 a 40 peças, elas são secretas, ele vai te contar sobre isso. Mas também há quase 34 itens de sobremesa. Então continuamos, quase 70 pratos entre salgados e doces. O menu está sendo pensado para agradar a todas as estrelas de Hollywood, incluindo vegetarianas. As pessoas comem diferente agora. Temos muitos pratos vegetarianos, muitos pratos de massa. Então fazemos o tortellini com o recheio de cogumelos duxelle, que é realmente delicioso se alguém for vegetariano. Temos algumas berinjelas de Yunnan para eles. Fazemos uma paella de vegetais. Para aqueles que não conseguirem colocar as mãos na estatueta dourada, réplicas de chocolate serão servidas aos convidados. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.